Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus, vamos para mais uma aula do nosso curso de bacharel em teologia e teologia ministerial, tá certo? Esta aula está sendo gravada para os alunos do curso online, mas que também os alunos do curso presencial terão acesso. Então você que é aluno do presencial que perdeu, tá certo, a aula durante a semana, terá sim a oportunidade de acompanhar a aula que você perdeu. Então, na aula passada nós falamos acerca da parte histórica do livro de Jeremias, falamos do contexto histórico que envolve o texto, falamos um pouco acerca do cativeiro assírio, a primeira fase, a segunda e a terceira fase do cativeiro babilônico, ok? No final da aula passada nós falamos um pouco acerca de algumas particularidades do chamado de Jeremias, e hoje vamos dar sim continuidade, ok? Então Deus se revela a Jeremias conforme está no capítulo de número 1, onde a Bíblia diz que as palavras de Jeremias, filho de Uquias, a Bíblia identifica o nome do pai de Jeremias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então perceba que Jeremias, ele é filho de um sacerdote por nome Uquias, ok? Que estava exercendo em Anatote, cidade de Benjamim. Perceba que Jeremias, ele é um profeta do reino do sul, ele é um profeta de Judá, cuja capital é Jerusalém. Jeremias, ele vai ser chamado para pregar num período onde politicamente e economicamente a cidade está bem, mas espiritualmente a cidade está mal, porque o povo tinha se corrompido, se envolvendo com diversos tipos, tá certo, de delito, de pecado, ok? Então vamos lá. O verso de número 2, a Bíblia diz: a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Jeconias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ok? Até o fim do ano, 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Então perceba que o livro identifica quem é o pai de Jeremias. O livro identifica que o pai de Jeremias é sacerdote em Anatote. Isso indica que Jeremias ele está sendo preparado para posteriormente também seguir os mesmos passos do pai. Só que se o sistema sacerdotal, a monarquia e os profetas e o povo de forma geral tinham se distanciado de Deus, isso indica que os próprios familiares de Jeremias, o seu pai, certo? E membros da família que também exerciam o ofício de sacerdote, estavam também no mesmo caminho, fora da vontade de Deus. Então Jeremias será levantado para pregar contra os do seu próprio lar, da sua própria casa. Ok? Ele será um profeta do contra, porque economicamente e politicamente Judá está bem, ok? Mas espiritualmente a situação de Judá é lamentável, é deplorável, ok? Fora da vontade de Deus, e esse foi o motivo por que o Senhor permitiu que o povo fosse em 3 levas levado para o cativeiro babilônico. Então o livro continua, tá certo,
enfatizando que neste período aí 5 reis reinaram. Jeremias vai profetizar neste período aí que esses 5 reis vão reinar, alguns bons, outros ruins, porque de Isaías a Jeremias 8 reis vão reinar. Desses 8 reis aí, apenas 2 era bom, fez o que era reto aos olhos do Senhor, tentou trazer Judá, Jerusalém de novo, a comunhão com Deus, a verdadeira adoração, mas o povo não se volta completamente para o Senhor e Deus vai permitir que o povo vá ali para o cativeiro. Então, observe que ele vai identificar que alguns reis, ok, reinou neste período aí. Ele identifica, deixa claro que neste período alguns reis reinou. Quando chega no verso de número 4, você percebe, capítulo 1 de Jeremias, verso 4, que Deus ele se revela a Jeremias de uma forma mais direta. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que formaste no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Nós falamos um pouco acerca do Beterém, okay, do antes de Deus, que Deus escolhe Jeremias dentro do seu decreto. Então, dentro desse decreto, Deus já tinha estabelecido um futuro dentro do seu querer, dentro da sua vontade para Jeremias. Por isso que ele deixa claro, olha, antes que te formasse no ventre eu te conheci. Então, Deus está identificando-se a Jeremias como Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e mostrando a Jeremias que Jeremias é uma escolha de Deus, e essa escolha foi antes da sua própria existência. Ele deixa claro: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre, antes que você nascesse, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então perceba que dentro da perspectiva de Deus, antes da própria existência, antes que Jeremias nascesse, Deus já tinha escolhido ele como profeta, já tinha dado a ele, antes do seu nascimento, as nações por profeta. Quando chega no verso de número 6 do capítulo 1, nós vamos perceber que Jeremias, após ouvir de Deus, que Deus o chamou, que o santificou e escolheu ele para ser profeta, porque até aqui Jeremias está vivendo a sua vida, os seus projetos, ele está se preparando para ser um dos sacerdotes, para ser mais um dos que vão seguir o sistema. Aí Deus se revela para Jeremias e diz que antes que ele fosse formado, Deus tinha escolhido ele, porque Deus já conhecia ele. E antes que ele saísse da madre, Deus já tinha santificado e já tinha dado a ele as nações por profeta. Então perceba que há uma escolha de Deus aqui, dentro do seu decreto, que seria concretizada na vida agora de Jeremias. Só que Jeremias, ao ouvir esta palavra, Jeremias vai indagar no verso de número 7, capítulo 1, verso 7, Jeremias vai dizer, verso 6 do caso: então disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou uma criança. Então isso aqui a gente vai assim, parar um pouco aqui para observar aqui, ó. Capítulo 1, verso de número 6. Porque a gente vai fazer uma observação aqui nesse verso. Quando ouvimos Jeremias dizer a Deus que ele não sabe falar após Deus ter se revelado a ele, que escolheu, que santificou, que deu a ele as nações por profeta, se percebe que Jeremias vai dizer a Deus: Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma
criança. Será que isso aqui que Jeremias está expressando está no literal, no figurativo? É uma expressão apenas idiomática? O que é que o texto quer dizer? Será que Jeremias, de fato, é uma criança que for escolhida para o ofício de profeta? O que é que Jeremias quer dizer? Então, a palavra criança aí, em língua hebraica, é Naar. Ok? Naar. Temos ali o Nun, que é o nosso N, temos o Ai, que é uma consoante que não tem som, e temos o Resh, que é o nosso R. Embaixo temos duas nicudes, dois sinais massoréticos, dois patá que vai corresponder ao nosso A. Então temos aí a palavra Naar, criança. Então quando Jeremias diz, eis que eu sou uma criança, eu não sei falar porque eu sou uma criança, isso quer dizer que Jeremias é um bebê ou um semi-adolescente ou uma criança de fato. Não. Ele quer dizer que ele é um moço, ele é um servo, ele é um criado, ok? A palavra na pode ser moço, servo ou criado. Quando ele diz que eis que eu não sei falar porque eu sou uma criança, é porque Jeremias não tem idade ainda suficiente, certo? Para exercer o ministério público de profeta. Então Jeremias, ele está sendo preparado para o sacerdócio, ok? Ele ainda não tem idade suficiente para o ministério público. Perceba que Jesus, com 12 anos de idade, ele está pregando no meio dos doutores. Perceba isso aí. 12 anos, Jesus está pregando no meio dos doutores. E dentro da perspectiva judaizante, 12 anos era a maioridade para os judeus. Uma criança com 12 anos, tá certo? Dentro da nossa pátria amada Brasil, é considerado um adolescente, mas para os judeus, ok? Era a maioridade para o homem, 12 anos. Então o que acontece? Jesus, com 12 anos, ele está no meio dos doutores ensinando a palavra de Deus. Então, para os judeus, um indivíduo com 12 anos, ele já é de maior e ele já é responsável, tá certo? Diante de Deus e diante do sistema, pelos seus atos. Essa igreja é responsável pelos seus atos. Então Jesus, com 12 anos, está no meio dos doutores pregando a palavra. Mas perceba que Jesus não começa o ministério com 12 anos, mesmo sendo para o sistema de maior. Ele começa assim com 30 anos. Por que 30 anos? Porque era a idade exigida para o ministério público. Então perceba que quando Jeremias diz, eis que eu não sei falar porque eu sou uma criança, é porque ele não tinha idade suficiente, para ter voz diante da nação. Exemplo, quando os 3 amigos de Jó vão visitar Jó, perceba que, de acordo com o relato bíblico, vai aparecer um quarto amigo, ok? Se me foge a memória, foi Eliú, esse quarto amigo, se me foge a memória. Esse indivíduo, ele só vai falar depois que os 3 amigos de Jó terminam de acusar, porque ele só fala por último. Perceba que quando ele vai falar, ele não vai acusar Jó, ele vai apenas enfatizar que Deus, ele não erra, e se Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com Jó, é porque Deus tinha um propósito em relação a tudo aquilo ali. Mas perceba que ele só fala por último. Por que fala por último? Porque ele é o amigo mais novo. É por isso que ele fala por último. Ok? Então vamos lá. Quando ele diz, eis que eu não sei falar porque eu sou a criança, Jeremias está dizendo que ele não tem idade suficiente ainda para exercer o ministério público. Ok? Perceba que Deus, ao ouvir Jeremias dizer que não sabe falar porque ele é uma criança,
o Senhor automaticamente se revela a Jeremias e diz: não digas eu sou uma criança, porque não diga que eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca e disse-me: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Então perceba que quando Jeremias diz a Deus que é uma criança, que não sabe falar, que não tem idade suficiente para o ministério público, ele vai dizer assim: olha, não digas que eu não tenho idade suficiente, porque aonde quer que eu te mandar, você vai. E tudo aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. E a Bíblia diz que Deus pôs as palavras dele, ok? Na boca de Jeremias. E após este acontecimento, perceba que Deus vai dizer assim: olha, põe-te neste dia sobre as nações. É preciso entender que Jeremias, além de profetizar, ok, a queda de Judá, reino do sul e Jerusalém, ele vai também profetizar a queda de outras nações. Então perceba que ele vai dizer: Deus, olha, põe-te neste dia sobre nações e sobre os reinos. Aí Deus diz: para arrancares e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então perceba que Deus escolhe Jeremias como profeta do contra, para profetizar para uma nação que está distanciada do Senhor e que o sistema político, religioso, o sistema sacerdotal, os profetas tinham de certa forma assim se corrompido. Então Jeremias, ele vai pegar contra todos. Então ele será um contra todos. Então isso indica que a tarefa de Jeremias, o ministério de Jeremias, seria um ministério de muita perseguição, de muito embate, porque ele estaria sozinho pregando contra uma nação distanciada de Deus que não quer ouvir o que Jeremias está pregando. Ok? Então Deus vai dizer que vai botar ele neste mesmo dia, quando Deus dá esta revelação, como cabeça, porque Jeremias seria aquele que iria fazer a diferença em meu sistema corrompido de sua época. Então Deus diz: olha, eis que eu ponho você neste dia como cabeça, eu vou botar você para arrancar, ok? Para derribar. Jeremias vai pregar contra outras nações. Jeremias vai pregar contra os falsos profetas. Jeremias vai pregar contra o povo que está em idolatria fora da vontade de Deus. Jeremias vai pregar contra o sistema sacerdotal corrompido, contra os da sua própria casa. Jeremias vai pregar contra a monarquia que também estava distanciada de Deus nesta época aí. Ok? Quando chega do verso de número 11, a Bíblia diz que Deus agora, ele, o Senhor, ele vai fazer uma pergunta a Jeremias. E a pergunta de Deus para Jeremias é: o que é que você está vendo, Jeremias? Deus pergunta a Jeremias o que é que ele vê. E a Bíblia diz que Jeremias, ele vai dizer para Deus: eis que eu vejo uma vara de amendoeira. E a Bíblia diz no verso 12 que Deus vai dizer para Jeremias: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Então perceba que Deus, ele se revela a Jeremias, diz que Jeremias é escolhido por ele desde o ventre, que desde o ventre
foi escolhido para ser profeta, ok? Agora percebam que Deus agora revela a Jeremias que ele seria usado por Deus para pregar contra outras nações, iria pregar para arrancar, para derribar. O próprio Deus vai deixar claro para Jeremias que vão se levantar contra Jeremias durante o seu ministério, mas não vão prevalecer contra ele, porque Deus, tá certo, vai livrá-lo de todos os embates. Deus deixa claro que vai livrar Jeremias de todos os embates, que vão pelejar contra ele, mas que não vão, tá certo, prevalecer ali contra a sua vida. Em seguida, após Deus dizer tudo isto a Jeremias, Deus olha para Jeremias e diz: o que é que você está vendo? E a Bíblia diz que Jeremias vai dizer: eis que eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus vai dizer a Jeremias: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, né? Textos mais próximos ao original diz o seguinte: eis que eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Então perceba que tudo que Deus está dizendo a Jeremias, tudo que Deus mostrou a Jeremias, Deus agora conclui dizendo a Jeremias que ele, o Senhor, vai cumprir tudo aquilo que ele está dizendo a Jeremias. Então, quando o texto diz que Deus vela sobre a palavra para cumprir, nos faz lembrar de um acontecimento, tá certo? Um acontecimento que ocorreu lá no livro de Números, que a gente já vai falar sobre isso aí, ok? Mas antes de nós falarmos acerca disso aí, perceba que essa vara aí de amendoeira aponta tanto para o que Deus falou que vai acontecer com as nações e com Judá, como também aponta para o próprio Jeremias, esta vara de amendoeira. É como se Deus fosse reescrever para Jeremias uma nova história. Como se Jeremias vivesse a sua própria história até esse instante, Deus agora viesse, botasse uma vírgula na vida de Jeremias e reescrevesse agora para Jeremias novos capítulos e desse agora a Jeremias uma nova perspectiva assim de vida. Então, a palavra amendoeira e vara de amendoeira, certo? Ela é shaked. A palavra em hebraico é shaked. Temos ali o shin, temos o kuf e o dalet. Nas maçoréticas temos ali o patá e o tisserê, né? Temos aí shaked. Se os alunos observarem, vão observar que cada letrinha aí, em hebraico, eu coloquei de uma cor. Entendeu? Porque cada letra do alfabeto hebraico, cada consoante do alfabeto hebraico, ela tem significados, tá certo? Representa números, tem significados espirituais, ok? Tem significado em várias áreas da vida, como também representa parte do corpo. Então eu botei cada letra aí com uma cor diferente para trazer assim alguns respectivos, tá certo? Significado. Então a letra X ali significa dente, consumir, destruir, é o que Deus faz aqui. Deus anula os sonhos, os projetos de Jeremias. Me faz lembrar agora de Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 1. A Bíblia diz que dos homens são a preparação do coração, mas do Senhor é a resposta assim da boca. Então perceba aí que Deus automaticamente agora
ele vai, o Senhor aí, anular, ok? Os projetos de vida de Jeremias e vai escrever uma nova história. Então Deus agora vai destruir, ok, os sonhos, ok, que Jeremias queria viver, fazendo Jeremias entender qual é a vontade de Deus para a vida dele, ok? E escolhendo Jeremias agora para um novo projeto, uma nova perspectiva, ok? E agora o que iria prevalecer daqui para frente não seria mais a vontade de Jeremias, e sim a vontade de Deus sobre a vida de Jeremias. Então, consoante Shin significa dente, consumir e destruir, né? São alguns significados, tem vários significados em várias áreas. A consoante Kuf ou Kof significa nuca, atrás, separado, só nascente. Temos ali a consoante Dali tem com azul, significa porta, caminho, passagem. Então Deus, ele vai destruir os sonhos, que anular agora que ficou para trás. Deus vai agora separar Jeremias, ok? O sol vai nascer com uma nova perspectiva de vida para Jeremias. Deus vai abrir uma porta, um caminho, uma passagem agora para o profeta. Então, esta vara de amendoeira traz esse significado, né? É interessante que quando Deus diz, olha, eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir, nos faz lembrar, tá certo, do óbito, né? Quando alguém morre, geralmente as pessoas vão velar, querem vir e passam a noite velando, mas na certeza que no dia seguinte eles vão sepultar. Então, quando Deus diz a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir, é como se Deus estivesse dizendo a Jeremias, tudo que eu estou dizendo a você, eu vou forçar ao cumprimento. Tudo que eu estou falando para você vai acontecer. Então, perceba que, na época em que Moisés era líder da nação, aquele período que o povo vai passar ali, 40 anos ali no deserto, neste período ali vai acontecer muitos acontecimentos, bons e desagradáveis, principalmente em relação à oposição ao chamado de Moisés, ao chamado também de Arão. Então, houve um período em que levantaram questão acerca do chamado de Arão. Alguém disse que fizeram uma panelinha. Arão era da família de Moisés, e por ser da família de Moisés, era por isso que Arão tenha sido escolhido para ser o sumo sacerdote. Então, há de certa forma ali uma resistência em relação ao sacerdócio araônico, o sacerdote ali de Arão. Então perceba que Números capítulo 17, versículo 6 ao 9, vai destacar que quando houve este questionamento em relação ao chamado ali de Arão para o sacerdócio, a Bíblia diz que Deus orientou Moisés a pedir que o povo ele pegasse galhos secos, convocasse os cabeças, representando cada tribo, e esses homens deveriam pegar galhos secos. Perceba que eles estão ali no deserto, provavelmente o deserto do Sinai, mesmo o tabernáculo estando já construído, eles estão com as suas estacas fincadas nas areias escaldantes do deserto do Sinai. Então, além do tabernáculo estar construído, dentro do tabernáculo só tinha areia. Dentro dele, ornamentado com tapetes, com cortinas, mas sobre as areias escaldantes do deserto do Sinai. Então perceba que Deus orienta Moisés agora a separar os cabeças das tribos, pedir que eles peguem galhos secos. Os galhos estão secos. Se estão secos, não tem mais vida. Okay? Os galhos estão secos.
Deus manda agora que cada um grave o seu nome neste galho seco, de acordo com a sua respectiva tribo. E Deus pede para que Arão crave o nome dele em um dos galhos. E Arão seria representado pela tribo de Levi. E a Bíblia diz que estes galhos foram postos dentro, certo? Ali do tabernáculo, entendeu? Diante de testemunhas. E a Bíblia diz que no outro dia Moisés convoca o povo. Quando entra na tenda do testemunho, quando Moisés recolhe os galhos que estão dentro da tenda do testemunho, se percebe que o galho de Arão, ele floresceu, deu flores, deu renovo e ainda produziu frutos. Então perceba que quando Deus olha para Jeremias e diz: olha, Jeremias, o que é que você vê? Depois de Deus ter falado tudo a Jeremias, que levantou ele como cabeça para edificar, para arrancar, que ele é profeta, que põe as palavras na sua boca, que ele vai profetizar para nações, para reis, para o sistema religioso, que ele será perseguido, mas Deus estará com ele, não vão prevalecer contra ele. Depois de Deus ter falado tudo isso, Deus olha e diz: olha, o que é que você vê? Ele diz: olha, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Então perceba que quando Moisés ele vai à arca do testemunho, ok? Se percebe que estes galhos foram botados em um dia, então eles passaram a noite para o dia, como se o próprio Deus estivesse velando, para mostrar no outro dia que ele realmente escolheu Arão. Ok? Então perceba que no outro dia, quando Moisés chega, o galho deu flores de novo e frutos. Isso da noite para o dia, o galho floresceu, ainda produziu amêndoas e ainda deu renovos. Então, quando Deus diz a Jeremias: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir, é Deus dizendo: olha, tudo que eu estou falando para você, eu vou cumprir, eu vou forçar ao cumprimento. Então, flores significa dons espirituais. Deus bota as palavras dele na boca de Jeremias e diz: olha, onde eu te enviar, você vai. E aquilo que eu mandar você falar, você falará. Renovo fala de vida do corpo. Jeremias terá uma nova perspectiva de vida. Frutos fala de santificação e testemunho. Deus disse a Jeremias que ele seria levantado como cabeça, para fazer a diferença. Então, aqueles que deveriam fazer a diferença nesse período aí, tá certo, em Jerusalém, não estava fazendo, porque o povo está corrompido, a nação está corrompida, envolvida em iniquidade e idolatria. Os monarcas da época são ímpios. Os sacerdotes que deveriam fazer a diferença não fizeram. Os profetas que deveriam profetizar a verdade, denunciar o pecado, eles eram os primeiros pecadores. Então Jeremias é levantado agora para pregar e profetizar contra todos. Então Jeremias seria o profeta do contra. Além de ser o profeta do contra, ele era um jovem. Então isso indica que o ministério de Jeremias seria assim, marcado por perseguições, por sofrimento, porque ele receberia muito embate. Ele seria rejeitado, ele seria perseguido. Jeremias ia viver em constante perigo, porque se percebe, de acordo com o próprio texto, que os profetas, o sistema religioso e a sua própria família queriam o mal também, assim, de Jeremias. Ok? Então aqui
foi mais um pouco da questão do chamado de Jeremias. Jeremias ele iria sofrer muito a cumprir o chamado, certo? Seu ministério foi um prolongado martírio, ok? Não somente era na sua natureza um peso que bem podia ser esmagado, o espírito mais forte, teve de se colocar sozinho contra a nação, porque ele seria o profeta do contra, seria ele contra a nação. Ele seria um objeto de amarga perseguição. Então, o ministério de Jeremias seria marcado por perseguição. Por quê? Porque ninguém iria dar ouvido a Jeremias. Jeremias está pregando, profetizando, denunciando o pecado de Judá. Só que Judá, economicamente, politicamente, está bem. Então, se tudo está acontecendo de bem, se nada está acontecendo de ruim, isso indica que Deus é na minha vida, que eu estou agradando a Deus. Mas nem tudo que acontece de bom acontece porque estamos agradando a Deus, como também nem tudo que acontece de ruim está acontecendo porque estamos desagradando a Deus. Cada caso é um caso, cada situação envolve, de certa forma, uma situação, ok? Então vamos lá. Sua vida estava sempre em perigo, seus vizinhos, família em Anatote procuravam matá-lo. Você vai ver isso lá no capítulo 11, 18, 12, 6. O sacerdote pô-lo no tronco por profanar o ato, como ele pensava. Jeremias capítulo 28, versículo 1, 29 e 8. Durante o sítio de Jerusalém, ele foi lançado na cadeia, acusado de tentar deserdar e ir aos caldeus. Perceba que quando houve o cerco dos babilônios contra Jerusalém, Jeremias estava preso, sendo acusado, certo, de desertar. Ele foi, no capítulo 43, arrastado para o Egito pelos homens que o tinham consultado contra a sua própria vontade. E segundo a tradição, ele foi apedrejado em Dafne, no Egito, pelo povo que está virado. Então, a vida de Jeremias será marcada por muitos acontecimentos difíceis. Então, Jeremias terá que enfrentar muitos obstáculos, muitos desafios para cumprir o propósito de Deus assim na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, por hoje é só, ok? Próxima semana vamos dar assim continuidade falando de outras particularidades assim da vida de Jeremias. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula.